Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Vamos então, nesta tarde maravilhosa divina, onde aqui todos nos encontramos como irmãos, a quem eu não abracei, que se sinta abraçados, que as bênçãos possam estar chegando a todos nós e que possamos fazer deste instante um instante maravilhoso para o nosso progresso. Mais do que o progresso material, que claro precisamos, mas busquemos também o progresso dos nossos espíritos, porque a matéria nada mais é do que o reflexo da nossa alma. Esse assim o é, quanto mais nos aperfeiçoarmos interiormente, melhor estaremos iluminando o exterior. Então vamos pedindo licença, José de Mococa, esse amigo querido, este mentor desta casa maravilhosa divina, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos de amor, de carinho e de luz. Porque na casa acontecem muitos trabalhos ao mesmo tempo, né? Esses trabalhos dos espirituais, os cursos, né? Ao mesmo tempo as orientações, temos muito trabalho. E agora então vamos para o trabalho aqui em que vivemos na reunião pública, que é aos trabalhos das palestras. E estamos vivendo e tendo a oportunidade de termos lindas e maravilhosas palestras aqui, de irmãos amigos que sempre nos mostraram. E tivemos no sábado passado amigos, muitos amiguinhos juntos, trabalhando aqui para o Evangelho de Jesus, que foi o das crianças, né? Que foi realmente muito bonitinho aqui vê-los fazendo e representando o Chico Xavier através do trabalho. Foi muito bonito, teve vários Chicos, né? Chicos Xavier de todas as idades, teve Emmanuel, teve muitos espíritos aqui envolvidos no teatro, então foi muito bonito. Quem quiser saber mais, por favor, logo sai, né, a gravação, né? O pessoal gravou, então logo a gente edita aí para vocês estarem vendo, foi bem gostosinho. E hoje vamos viver uma palestra gostosa também, porque quem vai nos apresentar é a Priscila. A Priscila é bem estudiosa da doutrina, estuda bastante a doutrina, né? Ela faz parte também do curso da casa, né? Trabalha junto com os nossos irmãos do curso e vamos agora trabalhar para ensinar. E hoje ela vai falar nada mais nada menos do que algo muito importante, do Evangelho no lar, tá bom? Então vamos viver o Evangelho no lar através das palavras de nossa irmã Priscila. Priscila, fique à vontade, tá bom? A casa é sua, pode falar os seus 45 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então hoje estamos aqui com o intuito de falar sobre um assunto que é de extrema importância, é essencial a todos nós, que é a realização do Evangelho no lar. E olha, é interessante porque eu também vou em outras casas, não vai falar que eu estou traindo, eu vou em outras casas e o assunto da semana também nessas outras casas foi sobre a necessidade da realização do Evangelho no lar. E vejamos, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 16, em que ele vai falar sobre o fenômeno magnético da vida humana, ele vai falar que o lar é um centro indutor. Isso é de extrema e vital importância. Ele explica sobre as questões de que nós sugestionamos e influenciamos uns aos outros. E o lar é aquele centro, é aquela célula na sociedade, na humanidade, cujo qual nós vamos estar magnetizados e magnetizando, seja para o bem, seja para o mal. E no consequente daquilo que ele nos mostra naquele livro, muito interessante, é que as crianças, elas podem vir a se tornar médiuns de seus genitores. Como se fosse um circuito, um sistema conjugado, fechado, em que as mentes que ali se alimentam, se nutrem daquela matéria mental, vão vir levar ou projetar para fora de si tudo aquilo que estão a colher. É essencial fazer o Evangelho no lar. E podemos assim perguntar, mas por que nós devemos então realizar o Evangelho no lar? A finalidade é essencial. Nós vamos dizer o que é Evangelho no lar? É uma reunião, um encontro com data e hora marcada, para que nós possamos nos reunir e ali estarmos a comungar a solidariedade, o
espírito de paz, o espírito de contenção. Muitas vezes, há pessoas que podem dizer, mas ali também vamos comentar coisas do dia a dia, mas observando e vivenciando o Evangelho, vamos estar comentando neste Evangelho com respeito, com muito mais paz, com muito mais amor, aprendendo a tolerância. Tolerar não é simplesmente dizer, ah, tá bom, vamos deixar o outro fazer aquilo que o outro quiser fazer. Não, é também colocar um pouquinho mais de paz em nossos corações. Então é necessário entendermos que o Evangelho no lar é um encontro marcado não só com as nossas famílias, mas com Jesus. É um encontro marcado com Jesus. Imaginemos, muitos de nós, às vezes alguns mais novos, outros mais velhos, mas realizavam-se encontros com aqueles com os quais amamos. Aí vamos todos animados, felizes, não é assim? A gente vai todo animado, eu vou me encontrar com uma pessoa que eu amo. E se encontrar com Jesus? Portanto, é necessário a assiduidade, a pontualidade no Evangelho no lar. Porque nós vamos criando condições dentro do nosso lar para que a espiritualidade possa nos amparar de forma muito mais efetiva. Para que a espiritualidade possa nos fazer vivenciar no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, em todos os recantos, aquilo que Jesus nos pede. E, portanto, nós vamos compreendendo mais as palavras de Jesus com a doutrina espírita. Por isso, a importância da utilização do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base dos nossos evangelhos. Nós vamos criando naquele ambiente do lar um ambiente de mais paz, de mais serenidade. Porque não é comum nós adentrarmos, depois de um trabalho cansativo durante o dia, adentrarmos em nosso lar e ali nós sentirmos um cansaço. Alguém já sentiu isso? Pergunte para si mesmo. Se nós sentimos, então é porque nós devemos dar mais guarida a Jesus em nosso lar, em nossa prática, em nossa vivência. É necessário estar nos unindo como células divinas da sociedade. Entendamos, é essencial que nós estejamos modificando as nossas vibrações no ambiente do lar. Por isso é necessário esta reunião, em que ali nós vamos comungar o nutriente, o pão espiritual de Jesus. Aí nós podemos perguntar, como é que nós realizaremos o Evangelho no lar? Aqui na casa, nós temos nessa mesa, por exemplo, um roteirinho. Aqui, neste roteirinho, muito simples, muito singelo, nós vamos ver a mensagem de Batuíra, falando sobre a importância do Evangelho no lar, e vamos ver também um passo a passo. Mas, então, como realizar neste passo a passo o Evangelho no lar? E eu convido a todos vocês virem na mesa, pegarem este roteirinho, a casa de todos. Nós podemos vir aqui, olharmos inclusive, às vezes lá embaixo, agora está lá embaixo, ou até aqui, o roteiro das palestras, o alimento do mês, e aqui no caso, pegarmos e realizarmos o Evangelho no lar. Como fazer? É o roteirinho básico. Primeiro nós iniciamos com uma prece singela, uma prece do coração. Não precisa ser uma prece decorada. Nós pedimos o amparo da espiritualidade, para que Jesus esteja adentrando em nosso lar, para que ali naquele momento, os bons espíritos, os nossos anjos guardiões protetores, estejam a nos influenciar, para que nós possamos estar então entendendo de melhor forma o Evangelho. A partir disso, desta prece singela, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Lemos um trechinho, e aí há opiniões e opiniões. Você pode abrir ao acaso, entre aspas, porque não existe acaso,
a espiritualidade ali estará a nos auxiliar, ou então fazemos a leitura sequencial, item por item, um trechinho por um trechinho, e logo após esta leitura, há pessoas que gostam de realizar a leitura de algum outro livro do Chico, de algum outro livro, ou até noticiários. Nós vemos, por exemplo, nos Mensageiros, a casa de uma Dona Isabel. A Dona Isabel é um espírito que tem muita fé, é um espírito de exemplo. É muito interessante nós vermos, porque a casa dela havia se tornado uma oficina de nosso lar. Somente não porque isso é grande, mas pela realização do Evangelho no lar. Ali, naquele ambiente, mesmo que ela não tivesse toda a capacidade de ver tudo o que acontecia, espíritos sofredores eram amparados. Pessoas em desprendimento do sono físico eram ali acolhidos. É interessante que quando André Luiz, juntamente com Vicente, vai ali para aquele lugarzinho no Rio de Janeiro, na crosta terrestre, se encontrar então com este recanto para refazer as suas energias espirituais, ele observa que, diferentemente de quando ele havia visitado a sua casa, a casa de Dona Isabel tinha uma porta. O sistema vibracional era diferente. Na sua casa não havia barreira, mas na de Dona Isabel havia. E ali estava a se observar uma claridade espiritual muito intensa, muito bonita, que trazia paz e tranquilidade ao mesmo. Olha só a importância disto. Tanto é que no momento em que começara a chover, logo após a realização, inclusive no dia posterior à realização do Evangelho no lar, em que Dona Isabel e seus filhinhos comungavam, ali começou a chover e entidades, aparentemente mesmo monstruosas, estavam a tentar adentrar aquele lar. Não conseguiam, porquanto a vibração do ambiente poderia lhe causar a estes uma certa eletrização, um choque. Eles não conseguem adentrar de qualquer forma. Por isso a importância do Evangelho, porque a gente não pensa muito nisso, mas se a gente está se alimentando no almoço, no jantar, se a gente está com pensamentos negativos durante a refeição no lar, outras entidades podem ali estar comungando conosco, entidades vampirizantes. André Luiz também nos conta isso no livro Os Mensageiros, que fora servido a estes um alimento espiritual, porquanto o ambiente era tão sereno e preparado que eles podiam ali se alimentar sem maiores preocupações, porquanto nenhuma atividade intensa destas entidades, que poderíamos chamar de entidades infelizes, ali estaria a acontecer. Não estariam a influenciar, colocar energias negativas. Então, dando continuidade, nós fazemos a prece inicial, nós ali fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos nos utilizar de algum outro livro do Chico, e inclusive para as crianças, nós temos o livro Pai Nosso, da Meimei, nós temos o Alvorada Cristã, do Nélio Lúcio, nós temos os Filhos do Grande Rei, de uma veneranda, ou o Caminho Oculto, livro também lindíssimo. Podemos utilizar uma Cartilha da Natureza, de Casimiro Cunha, todos estes pela mão do Chico. Ali se encontram inúmeras poesias bonitas e que nós podemos comungar com as crianças, dar para elas, ou com os jovens mesmo, dar para elas a oportunidade de participar, de também colocar os seus problemas ali em exposição e estarem a refletir a mensagem de Jesus. Então, logo após essas leituras, é necessário um comentário breve, um comentário que esteja afinizado com essas mensagens que nós recebemos, buscando o amparo da espiritualidade maior, para que possamos estar resolucionando os nossos problemas. E são problemas que muitas vezes nós não levamos
vivendo de qualquer forma. E não é assim. A proposta do Evangelho no Lar é exatamente para estarmos refletindo e ressignificando nossas vidas, colocando-nos num caminho mais reto. Então, logo após estes comentários, todos os elementos da família fizeram um comentário breve, sucinto. Então, nós partimos para as vibrações. Vibrar é pensar em amor, vibrar é pensar em paz, é vibrar pela terra, é vibrar pelo Brasil, é vibrar pelo nosso lar, é vibrar pela paz, é vibrar para que não haja guerra, é vibrar para que nós estejamos doando a espiritualidade de nós, as nossas energias. Porque nós gastamos tanto as nossas energias em inúmeros momentos no dia a dia, no que é errado. No entanto, no Evangelho no Lar, nós podemos entrar cada vez mais neste caminho do eixo certo, para que possamos estar vivendo assim. Então, logo após as vibrações, vem a prece do encerramento. Uma prece singela também, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria. Então, novamente vamos repetir, prece de abertura, logo após a leitura do Evangelho, logo após a leitura de algum outro livro, se assim a família o preferir, depois as vibrações e a prece de encerramento. Por que batemos tanto na tecla com relação a isso, não é? Nós desejamos que nesses momentos difíceis pelos quais nós estamos a passar, estejamos criando condições para amparo nosso, amparo coletivo, porque estamos vivendo momentos cujos quais é de reharmonização com o passado, e isto é coletivo, não é só individual. Todos nós estamos passando por momentos assim. Então, cabe a nós estarmos criando as condições pertinentes para que estejamos vivendo melhor, dando condições à espiritualidade para tendo mais esperança, mais caridade. Caridade é uma palavra que para Kardec é preciosa. Tanto é que no livro Viagem Espírita de 1862, Kardec vai fazer discursos. E em seus discursos, ele enaltece a questão da caridade, dizendo-nos que fora da caridade não há verdadeiro espírita. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há verdadeiro espírita. Ele exalta estas questões. Temos vivido às vezes cabisbaixos, desanimados, uns degradando com os outros. Então, no Evangelho no Lar, nós podemos estar fortalecendo, porque aquilo que se conjuga, aquilo que se une, é como se fosse um dínamo. Pensemos, quando nós estamos colocando só uma pilha no controle remoto, que é de 2 pilhas, ele vai estar funcionando? Desejamos então, temos que desejar 2 pilhas naquele controle remoto para que ele esteja funcionando adequadamente. Por quê? Há uma necessidade energética para o seu funcionamento. Para o funcionamento da família, temos que entender a necessidade energética de Jesus, de estar nos buscando. Ainda estamos, olha, gente, longe desta questão de estarmos mais próximos do nosso Mestre. Energeticamente, temos que evoluir muito ainda. Nós temos que entender esta nossa posição. No entanto, o Mestre não se afasta nenhum segundo de nós. A sua energia está ali, atuante em todos os segundos na Terra. Basta nos buscá-lo. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Todos aqueles servidores crísticos, todos os espíritos que trabalham por Jesus, estarão preparados para nos amparar. Agora, podem nos perguntar, na realização do Evangelho no Lar, e se eu precisar viajar? E se eu, na verdade, precisar atender uma visita? Se viajarmos, se for de extrema necessidade a viagem, porque, claro, às vezes nós entendemos desta necessidade que nós temos
de buscarmos estas novidades, estas coisas às vezes que achamos bonitas, ou até para resolver algumas coisas. No entanto, se viajarmos e cair na data e no horário do nosso Evangelho, o que podemos fazer? Podemos elevar o pensamento a Jesus. Se tivermos o livro, abramos o livro. Temos o celular, no celular dá a possibilidade de nós estarmos buscando o Evangelho, para que estejamos naquele momento exato comungando com Jesus, buscando Jesus. É necessário termos este compromisso reto, frequente. Nós, por exemplo, no nosso Evangelho do Lar em Casa, nós realizamos as quintas-feiras. Eu faço todos os dias sozinha porque é uma necessidade espiritual minha, eu sou muito pequena. No entanto, a família como um todo realiza as quintas-feiras à tarde. E lá, o que nós fazemos preparando o ambiente antes de iniciarmos o Evangelho no lar? Nós fazemos na sala. Há muitas pessoas que fazem ou realizam na cozinha, há outras pessoas, quem tem copa na sala de estar, enfim, nós realizamos na sala. Nós ligamos a televisão, colocamos ali um vídeo do YouTube em que hajam músicas divinas, músicas clássicas. Cuidado, gente, não vai colocar qualquer música, não é momento para isso. E, aliás, devemos lembrar que nunca é momento para certos tipos de música, porque nós já estamos buscando Jesus. Tem coisa que não nos cabe mais. Então, nós buscamos uma música que nos eleva, com um ambiente bonito, uma paisagem bonita. E, inclusive, eu pelejei para encontrar, mas eu consegui encontrar uma que tinha músicas bonitas e passava Jesus. Eu mando até se vocês quiserem os vídeos, é muito bonito. Você vê Jesus naquela paz, naquela tranquilidade, porque é um momento de encontro com Ele. E ali está o Mestre em nossos corações. E aí, eu outro dia estava me perguntando que outros livrinhos também para a realização do Evangelho no Lar nós poderíamos colocar neste momento divino. E eu gosto muito dos livrinhos infantis. Eu gosto muito e agora estou fazendo o Evangelho com a Alvorada Cristã, do Neio Lúcio. Tem histórias muito bonitas. Mas também temos, e isso vem da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS, a coleção dos livros Conte Mais. Neste livrinho, que são de 4 volumes, na verdade, há uma história sobre a vivência do Evangelho no lar. Ela se intitula A Visita Almejada. Nessa historinha, ela nos conta que havia um médico muito bondoso. Ele se chamava Dr. Pierre. Era um médico que morava numa casinha muito humilde, muito simples. E naquela casinha, este médico sempre, todas as vezes, pensava: será que eu estou de acordo com Jesus? Será que eu estou a executar aquilo que eu me propus a executar no bem? Este médico morava nessa casinha um pouquinho mais afastada da sociedade. No entanto, ali naquele vilarejo, ele atendia todas as pessoas e ensinava as lições da caridade, da solidariedade, do amor. E ele era um médico muito respeitado. Era um médico que as pessoas observavam e falavam: este daqui é um exemplo de Jesus, é um exemplo de servidor cristão. Então, este médico, certa feita, ele esteve ali a adentrar na sua salinha de trabalho, dentro da sua casinha, e esteve a pensar: ah, meu Jesus, como eu quero tanto ver a Ti. Eu gostaria tanto de um dia realizar este intento durante a vida e estar a ver-te com os meus próprios olhos. E assim se passaram semanas, se passaram anos, e ano após ano este médico tinha o desejo e o intento de ver a Jesus. Ele nunca deixava de trabalhar, sempre vivia a trabalhar. Quando esteve mais na idade avançada, na idade idosa, ali este médico esteve um dia, numa noite muito fria, ele esteve a pensar: meu Deus, já estou quase perto do meu desencarne. No entanto, até hoje não realizei o meu desejo de ver a Jesus. O seu coração se desanimou um pouquinho.
No entanto, logo após este desânimo, ele assim pensou: não, na verdade eu não mereço tal coisa, não mereço ver Jesus, sou muito pequeno. E aí, ele adentrou em sua casa. Adentrando em sua casa, ali ele teve uma surpresa quando começou a orar com um coração fervoroso a Jesus, como se estivesse a fazer um evangelho no lar, sozinho. E ali, então, diante de seus olhos, aparece a imagem sublime de Jesus. Jesus a sorrir a este, a convidar ao seu reino de paz. Só que neste momento em que ali ele estava a vislumbrar, com suas pálpebras fechadas, mas seus olhos espirituais abertos, a Jesus, bate-lhe a porta. Doutor Pierre, acode-me, minha mãe está a morrer, venha logo. E aí, o Dr. Pierre entra em um conflito. Meu Deus, eu estou a ver Jesus. Eu vou acudir esta pobre que está a me pedir? Ou então eu vou aqui a continuar a ver Jesus? Tocou a sineta desta vez, com a moça ainda lhe pedindo: socorre-me, acode-me pelo amor de Deus, Dr. Pierre. Minha mãe está a morrer. E ali, Dr. Pierre, com lágrimas nos olhos, fita Jesus. Olha-lhe por mais uns instantes, vê a sua sublimidade, pega a sua maleta e vai em socorro àquela mamãe. Ele ficara então a noite inteira a cuidar daquela senhora. E ali, naquele momento, a senhora havia se curado, porquanto ele não havia desistido de estar com ela. Cuidou a noite inteira da mesma. Pegou então a sua maletinha, se dirigiu à sua casa novamente e esteve a pensar: meu Deus, nunca mais verei Jesus. Colocou a maletinha no chão e então ele se vira e se depara com o mestre. Estou até emocionada. Ele se depara com o mestre e ali ele diz: mestre, tu esperaste-me aqui? E Jesus lhe olha e lhe diz: meu filho, se tu não tivesses ido, eu aqui não estaria. A vivência do Evangelho no lar é o bem que se externaliza de nós, assim como num encontro marcado, uma mensagem lindíssima do anjo Meimei, este anjo divino de amor, este espírito gracioso, mãe que cuidara de tantos filhinhos em terra. Ali ela diz da história de um outro grande servidor de Jesus, que ali naqueles momentos esteve sempre a querer encontrar o Cristo, mas ele só o encontrou no momento em que ajudou os mais necessitados, porque é naquele momento em que nós vamos estar estabelecendo efetivamente um encontro com Jesus. A importância do Evangelho no lar, num coletivo, tanto quanto no individual, ela é essencial. Nós podemos ser o poste de luz em nossas residências. Vejamos, Bezerra de Menezes vai nos dizer que se nós acendermos aquela luz, nós seremos o primeiro a beneficiar-se da claridade dela. Exatamente. Nós estaremos a colher esta luz, a nutrirmos-nos desta luz de Jesus. Não é divino, não é bonito. Se algum familiar seu chega para você e fala: eu estou desesperado, socorro, já não demonstra, ou até um amigo, já não demonstra que está fazendo efeito, está mudando alguma coisa? Está mudando alguma coisa, porquanto a pessoa está vendo o quê? Que talvez a nossa realização do Evangelho no lar tenha efetivamente surtido efeito. As pessoas buscam por paz. Nós buscamos por paz. E às vezes nós vamos ser um elemento de confiança para aqueles que estão no nosso lado. Elemento de confiança. E isto é uma responsabilidade muito grande.
porquanto a confiança requer de nós atitude responsável. Isso não quer dizer que nós sejamos ou que estejamos a virar sublimes protetores, porque protetor é só Jesus, nós ainda somos pequenos. No entanto, nós seremos protetores em plano menor da vida. Temos que entender isto. Nós podemos também ocasionar às pessoas este sentimento de estarmos amparados uns aos outros como numa árvore. E quando realizamos o Evangelho com todos os elementos da família, esta árvore se estende, os seus frutos vão dar por sobre todos os seus galhos. E quem vai saciar a sua fome com estes frutos? A família. Mas não só a família, aqueles que estão fora, aqueles que estão na sociedade, que nos veem como um exemplo. É difícil viver o Evangelho de Jesus. É muito difícil, todos nós sabemos disso, não é? No entanto, quem nos disse que é impossível viver o Evangelho? É um passinho de cada vez, é uma realização de cada vez. Às vezes, o que o Evangelho no lar nos proporciona é nos tirar daquele momento terra a terra, deste momento materialista em que ainda vivemos, imediatista, em que nós, por exemplo, jovens, vão para uma baladinha, acham que pode ali ficar, tomar um álcool. Gente, eu já não gostava desde mais pequeno, porque graças a Deus, certas coisas no campo mediúnico não nos permite. A gente sofre se tentar for contra as questões de Jesus, a gente sofre muito. No entanto, quando nós ali estamos, nestas baladinhas, tomando uma cervejinha, como o pessoal fala, ou fumando um cigarrinho, minha gente, espíritos estarão conosco, e são espíritos vampirizantes, que estarão a sugar aquela energia nossa, em conjugado conosco. Por isso a necessidade, sim, de às vezes nós obrigarmos os nossos jovens e filhos a estarem se realizando o Evangelho no lar. E esta obrigação, gente, entenda, não é violência. Muitas vezes a gente vai chegando com cuidado, fazendo um convite, mas se o espírito é mais difícil, então aí a gente tem que realmente insistir. Pode vir aqui, senta aqui, você vai acompanhar comigo e você vai fazer a prece, você vai ler isso. Às vezes é necessário. Herculano Pires já nos atenta para estas questões. Muitos espíritas acham que na verdade a educação dos seus filhos, levar os seus filhos num centro espírita, na verdade não pode ser uma imposição. Gente, no mundo lá fora há imposições sutis do mal. Há imposições que vão nos atrelando a sentimentos primitivos que carregamos de outras vidas. Nós somos responsáveis por isso. E nós vamos chorar se permitirmos os nossos jovens adentrarem pelo mundo das drogas, adentrarem pelo mundo do álcool, adentrarem pelo mundo, vejam bem o que eu vou dizer, dos pancadões, dos funks, da sensualidade desvairada, destes exageros inúmeros. Nós temos que tomar muito cuidado, temos que ter este carinho. Temos que ter este carinho imenso com os nossos jovens e com as nossas crianças. Quem é que acha que é desrespeitoso a maior parte dessas músicas que estão tendo por aí? Responda para si. Temos que ter muita reflexão contínua acerca daquilo que nós estamos vivendo. Porque inúmeros espíritos encarnados e desencarnados estão a querer a viver de qualquer jeito, achando que liberdade é libertinagem. Nós não podemos utilizar do nosso livre-arbítrio para fazermos tudo aquilo que nós quisermos, porquanto nós colheremos aquilo que plantamos, nós vamos colher. Não adianta.
nós sofreremos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos, muitas vezes, a ver nos noticiários. Porque eu, pessoalmente, não assisto noticiários, eu não gosto muito de noticiário, de assistir televisão. Eu gosto mais de ver vídeos até porque não, é uma questão que não dá tempo às vezes. No entanto, muitas vezes no noticiário há uma notícia negativa. Nós vemos, por exemplo, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, uma notícia de uma jovem que cometera suicídio por amor. É uma paixão irrefletida. Ali o nosso irmão Fábio Aleto vai nos mostrar. E isso não significa desrespeitar o sentimento, passar naquele sofrimento. Não, mas mostrar à pessoa a necessidade de viver uma realidade mais sadia, mais saudável, que nos promova bem-estar. Então, no Evangelho no Lar, nós podemos sim trazer e devemos trazer estes assuntos, mas sempre regidos pela espiritualidade maior. E ainda podem me perguntar, mas e se eu sentir alguma entidade diferente? Agora um alento aí para os médiuns. Cuidado! Evangelho no Lar não é momento para manifestações mediúnicas. Aí vão nos dizer, mas no envolvimento com a espiritualidade superior há um intercâmbio. É lógico, mas é intercâmbio da luz. Nós não temos o lar preparado para o intercâmbio com entidades sofredoras. Lugar de atendimento de manifestações mediúnicas é na casa espírita confiável. Aqui é um instrumental, a equipe preparada. Se nós lermos as obras de André Luiz, nós veremos o trabalho que a espiritualidade tem para preparar um ambiente tal qual este. Porque aí o que acontece? O médium no Evangelho no Lar vai se permitindo envolver por entidades sofredoras, vai achando que pode ali estar a doutrinar entidades. Meu Deus, vai ser envolvido por entidades mistificadoras. E vai estar achando normalmente, convivendo com aquilo, e a entidade rindo do médium sem ele se aperceber. É complicado, gente. É complicado. Nós temos que ter muito discernimento. Por isso a necessidade do estudo. Nós temos que nos aplicar no estudo, porque não é só para os outros, não. O espírita que é atento sabe que o estudo é para si mesmo. Quando ele desiste de algo, ele está desistindo de si mesmo e de compromissos, às vezes, assumidos num passado bem difícil, bem complicado. Às vezes vem aquelas ideiazinhas para a gente, não realiza evangelho não, não é assim? Não realiza evangelho hoje não, você tem louça para lavar, você tem comida para fazer, você tem que ir numa festinha, não realiza não. Deixa para lá, você tem uma coisa importante para resolver, tem que pagar conta. Tem gente que realiza o Evangelho no Lar nos finais de semana, não é assim? Gente, todo pensamento e toda ideia vem acompanhada de um amigo, de um irmão. E às vezes a gente nem sabe que irmão é esse, mas que está tentando de todas as formas nos afastar do caminho. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso e entendermos que se nós estivermos cada vez mais a realizar o Evangelho no Lar, estaremos cada vez mais solícitos a dar a entrada em nossos próprios corações a Jesus. Muitas coisas vão se modificando. A gente observa por nós mesmos. Ah, mas eu antes não pensava assim sobre tal assunto, sobre tal coisa. Antes eu não conseguia abraçar tal pessoa, agora eu consigo. Antes eu não conseguia ter uma compreensão melhor sobre o momento difícil que o outro passa, agora eu tenho. Nós temos que também comemorar estas micro-vitórias, mas comemorar no intento de sabermos estar aproveitando para nós evoluirmos, porque a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, com o orgulho. Aproveitar de forma eficiente é aproveitar para a evolução, é aproveitar para a nossa melhoria, é estarmos em
em contato constante conosco e com Jesus. Leon Denis nos diz que há uma parte em nós, no nosso interior, que é a divina, do inconsciente puro. É aquela parte maravilhosa que nos faz entrar em contato com os potenciais divinos do Criador. E a parte externa, aquela parte em que comungamos uns com os outros. E tal como uma egrégora, estaremos uns com os outros construindo o nosso futuro. Nós devemos começar com a base. A base é o lar, é a família. A família é importantíssima. Se nós desistimos de alguém dentro do nosso lar, e lar não é só espaço físico, se desistimos da família que pode morar longe de nós, lar é a família espiritual. Se nós desistimos, então, meus irmãos, como estaremos implantando o Evangelho de Jesus? Como o reino de Jesus vai estar aqui a vigorar por nós? Nós queremos Jesus em nossas vidas, então temos que começar a realizar, a compreender mais, a tolerar mais, a buscar olhar uma percepção de vivência do outro. Ah, mas eu não concordo com a vivência do outro, não concordo com o que o outro faz, não concordo com o que o outro diz. Leia o Evangelho. Leia, busque esta orientação. Ah, mas está fora do horário. E está no horário para envolvermos com negatividades? Temos que pensar nisso. Abramos também o Evangelho segundo o Espiritismo nos momentos em que a dor nos bater a porta. No momento em que nós ficarmos assim, ai, eu quero brigar. Aí já é um problema. Ai, eu quero brigar. Ai, eu não quero nem saber. Eu vou brigar, lutar por isso que eu acredito. Abramos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que aí pode vir uma lição de que quem ferir com a espada será ferido. Oferece a outra face. Podem vir lições tais como essa, que nós vamos buscando em nós, de tanto ler o Evangelho, se nós estivermos atentos, com sentimento, nós estaremos a buscar isso em nós, a trazer em nós, para conseguirmos lutar em nossos dia a dias. Nós estamos vivendo momentos, sim, de uma guerra espiritual, já nos é dito em outros centros, de novo vou dizer, em outras casas, nessa casa. Mas a maior guerra que nós empreendemos é conosco mesmo. Por quê? É difícil modificarmos a nossa visão pessoal acerca da vida. É sofrível. Às vezes a gente vai até com uma muleta, não é assim que eu falei até da outra vez? A gente vai de uma forma achando que, ah, meu Deus, eu tenho muito a conseguir. Temos muito a conseguir. A evolução é eterna e infinita. Nós temos que desenvolver o senso de eternidade, tal como o rio. O rio, ele não se importa com os detritos, ele não se importa com aquilo que vive em torno dele, ele fecunda a terra, ele oferece o lar para aqueles serizinhos que estão ali a viver. Ele oferece ainda a oportunidade de ser uma fonte de matar a fome, a sede daqueles que estão a precisar. No entanto, ele segue seu percurso para desaguar no mar. Não é assim que o Leon Denis nos ensina, nos instrui? Assim é o Evangelho no lar, assim é o Evangelho de Jesus. Nós vamos desaguar em um sentido. Em quem nós vamos desaguar? Eu quero ouvir. Em Jesus. Não, eu quero ouvir todo mundo. Em quem vamos desaguar? Em Jesus. Isso. Vamos desaguar, mas sozinhos? Juntos. Façamos mais Evangelho no lar. É este o pedido que a espiritualidade está a nos fazer. Se estivermos doentes, se estivermos de cama, peguemos o Evangelho e vamos até a cama do familiar doente. Vamos fazer juntos. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Façamos juntos. Não deixemos de realizar o Evangelho.
E estamos carentes e necessitados de luz e buscando por mais amor. Só podemos encontrar mais amor com Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.